E aí pessoal, essa é a segunda temporada do Garoto das Ressonâncias. O canal vem passando por uma situação difícil, vários vídeos perderam a monetização, então eu conto com a ajuda de vocês para deixarem um like e deixar também um comentário. E se você já for inscrito, lembre de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. E eu não vou fazer uma recapitulação, já vou começar logo de onde parou. Então se você não assistiu as outras partes, eu vou deixar a playlist aqui embaixo. Agora bora lá pra história. O protagonista vence o exame e isso choca a todos, pois não imaginavam que ele seria capaz disso. Seu professor comemora porque agora ele é o número 1, e o diretor da outra academia fica chorando porque seus alunos não passaram no exame. Sua assistente fica aliviada, e a Ling diz que sempre confiou nele. Agora, finalmente, ele poderia entrar na academia Hollistar e descobrir o que de misterioso aconteceu com seus pais. O jovem mestre fica ainda mais famoso, e todos gritam seu nome. Seu amigo Langui fica passando cantadas nas menininhas, dizendo que ele derrotou o Kong, enquanto outro amigo diz que ele é sem vergonha. As garotas ficam ainda mais apaixonadas pelo protagonista, e a Liu diz que este é um grande dia para ele e que devem sair para comemorar. Eles vão até um restaurante onde está cheio de alunos que participaram do exame da academia da capital. O restaurante pertencia à família da Liu, e o protagonista agradece por ela ter deixado seus amigos irem lá. Um colega aparece e diz que eles ali formam um belo casal, o que acaba deixando o jovem mestre com as bochechas coradas. Ele até diz que se sua noiva visse isso, estaria ferrado. A irmã do Feng aparece e está bem sem graça. Ela pede desculpas pelo seu irmão ter traído eles e os ter levado para uma emboscada. Ela pede para o jovem mestre não guardar ressentimentos dela e diz que ele agiu de forma digna, por isso é apto para se casar com a Jiangyi. Isso acaba deixando a Liu com bastante ciúmes e ela diz que ela está incomodando. Eles conversam um pouco mais e lá de cima vemos a família Song, que são irmãos do Feng, que havia traído a academia. Eles ficam reclamando que perderam para a casa Luolan e que devem fazer algo a respeito, senão irão perder relevância. Esse cara de cabelo castanho até diz que não devem se preocupar muito com aquele jovem que ficou em primeiro lugar, já que ele é apenas um garotinho. A ruiva diz que precisam levar ele a sério e que corre o risco de ameaçar a existência da casa Song, e então o cara parte para ir lá encher o saco do protagonista. O encrenqueiro tenta arrumar confusão com o nosso protagonista, dizendo que o pé dele foi pisado. A Liu aparece para defender o Li Luo e o cara fica encantado com a sua beleza. Ele começa a se exibir dizendo que é um veterano do colégio Hollistar, e o Li Luo disse que ele não é uma boa pessoa. Então esse rapaz começa a provocar o protagonista, dizendo que só porque ele passou em primeiro lugar do exame não significa que ele é poderoso. O prota fica louco e fica perguntando por que esse cara o agrediu. Todos se assustam e se viram para ver o que está acontecendo. Então diversos soldados vão até lá para impedir o suposto assassino. Os guerreiros dão uma surra nele enquanto seus amigos ficam sem graça pelo ocorrido. A amiga daquele cara aparece dizendo que o jovem mestre é um tirano. O nome dela é Kila e ela é irmã do Feng. Ou seja, esse pessoal da família Song são todos os canalhas, vocês vão ver. O babaca ali fica dizendo que só estava cumprimentando o jovem mestre e do nada ele acusou de assassino. Então o prota pede desculpas dizendo que ouviu errado. A Kila percebe que o Li Luo também sabe jogar sujo e ficam se encarando. Aquele cara era da família Mo, uma família bem poderosa que rivalizava com a casa Luolan na produção de água sagrada. Eles ficam se encarando enquanto ela pensa que o jovem mestre é um arrogante e que se acha na frente das garotinhas. Um pouco mais tarde, do lado de fora, a Liu avisa ao Li Luo que essa garota é uma ótima refinadora que voltou a trabalhar por causa da casa de refinamento do prota, que estava se tornando extremamente relevante. Ele diz que provavelmente ela veio para participar do Festival da Luz e Água do Condado. Esse festival determinava qual era a melhor casa de refinamento. Por isso, ele precisaria jogar pesado para não deixar a casa Song e a casa Mo ultrapassarem a sua. Aquila fica ali curando seu parceiro, e o pai dela pergunta o que aconteceu. Eles explicam que o jovem mestre da casa Luolan fez uma falsa acusação e os guardas acabaram espancando ele. Eles dizem que agora que as casas Song e Mo se uniram, será bem mais fácil derrotar esse jovem mestre que está se achando muito. Eles dizem que a sua água terá o maior nível de pureza do condado de Tianshu. Ele acaba agradecendo e o rapaz vai embora. O mestre da casa Song conversa com a sua filha e explica qual estratégia eles irão usar para vencer esse festival. A casa Mo forneceria algumas receitas novas, e juntando com os seus materiais, eles conseguiriam produzir uma água sagrada muito pura. E precisariam unir forças para derrotar a casa Luolan, já que ela estava crescendo bastante e atrapalhando os lucros. Então Aquila diz que será bem fácil derrotar a Ling, que é a mestra da casa de refinamento do prota. Alguns dias depois, o Li Luo está treinando com as suas adagas, o seu adversário é um membro da sua casa. E ele acaba dizendo que o jovem mestre ficou bem poderoso. Todos os membros da casa olhavam para ele com respeito e admiração, muito diferente de como olhavam há algum tempo atrás. O prota fica bem animado quando vê a sua assistente, e ela elogia o trabalho duro que ele vem tendo.
Ela gostaria de mostrar algo importante que a Ling quem é para apresentar. Ela cumprimenta e diz que a casa de refinamento teve um lucro de 300 mil moedas de ouro, muito maior do que nos anos anteriores. E outra notícia é que Killa uniu forças com a Casa Mó para vencer o festival e trazer mais reconhecimento para a casa deles. O Prota pergunta se eles são capazes de vencê-los, e ela diz que sim, pois irá dar tudo de si. Então a sua assistente tira uma água espiritual de 6º grau e ele já fica bem empolgado. Ele disse que abraçaria ela caso não tivesse medo de ser espancado, e a senhorita Kai diz que apenas as suas doces palavras e o seu rostinho lindo já é o suficiente, e isso deixa o Prota todo feliz e convencido. No dia da colação, ele vai até o colégio receber o diploma. Chegando lá, a Liu o recepciona, tentando ser fofa para ele gostar dela. Já comenta aqui para a gente se vocês preferem ela ou a Jiangyi. Muita gente prefere a noiva do Prota, sendo que ela mal aparece na história, mas a partir daqui ela vai começar a ter um papel muito importante, então acompanhe. Uma multidão de alunos começa a xingar o Feng, e o Prota fica curioso para saber o que está acontecendo. Aquele traidor estava sendo acusado de ter agredido Lang, enquanto o amigo do Prota estava caindo no chão gritando para que o salvasse. O Feng jura que não fez nada, mas o diretor aparece e diz que vai expulsá-lo. O velho diz que não aceita agressores em sua academia e que, por ele ser expulso, não vai poder tirar a colação. O Prota percebe que tudo aquilo foi armado, e a Liu diz que se o Feng tivesse ficado entre os 10 primeiros, nem o diretor teria poder para expulsar ele. Então, na declaração do diretor, percebemos que ele pulou esse plano para expulsar o traidor. A academia então realiza sua formatura, e os alunos que passaram no exame agora entraram em uma academia muito mais renomada. É como se fosse uma universidade onde eles irão especializar as suas ressonâncias, eles irão se preparar para se tornar guerreiros de verdade. Depois da formatura, eles vão até o diretor para agradecer, e o diretor pede desculpas por ter sido mesquinho e não ter dado a devida importância ao jovem mestre quando era preciso. O Lang disse que o diretor não é mesquinho, então ele interrompe o garoto e disse para eles se prepararem bem e não chegarem lá com arrogância. Isso porque o nível dos alunos no colégio Holy Star era muito maior, e nenhum deles ali é tão talentoso como a Jiangyi. Por isso, precisavam levar a sério, e acaba entregando a eles uma pílula de Lotus. Esse era o melhor elixir. Quando um guerreiro tenta atingir o grau de nível 10, ele tem grandes chances de falhar. Mas com esse elixir, a porcentagem sobe bastante, e eles ficam contentes de ter ganhado um presente tão valioso. E então parte comemorando. O diretor percebe que o jovem mestre se tornou alguém extremamente poderoso e que não desonrou seus pais, e percebe que eles têm um grande futuro pela frente. Algumas semanas se passam e o jovem mestre continua treinando para alcançar o selo de nível 10. Lá no começo da história, ele decidiu utilizar aquele item deixado pelos seus pais, e uma das consequências era a morte caso ele não atingisse o nível 10 de ressonância. Então ele precisava treinar bastante, ele estava indeciso sobre qual manifestação ele deveria treinar, como a sua ressonância era da água, havia diversas possibilidades dele aprender. Uma das principais opções era a manifestação de madeira, pois ele poderia prender a pessoa e acertar com a flecha. Seus pais haviam deixado uma roda divina sagrada, que era um item capaz de ajudar na evolução das manifestações, porém os seus pais deixaram apenas um par. Ele estava indeciso se seguiria como manifestação da madeira, ou da terra, do trovão, ou do metal. Como ele também tinha ressonância da luz, era praticamente infinita as possibilidades. E após treinar bastante, ele consegue desenvolver um novo tipo de manifestação, e uma luz na roda divina sagrada é acesa, simbolizando que ele passou um nível. E logo em seguida esse item mágico começou a se quebrar, isso porque havia recusado aquele elemento de manifestação, por consequência, ele teria que começar tudo de novo. Mais um mês se passa, e o jovem mestre está ficando mais velho. Galera, já entramos no Garoto das Ressonâncias Shippuden, e o Festival da Água e da Luz Espiritual está para começar. Ele conversa com a sua assistente perguntando se a Ling está ansiosa para o evento, e ela está olhando pela janela bem séria. O jovem mestre então pergunta se ela gostaria que ele fosse o seu assistente no evento, e como ele é o chefe dela, ela não poderia recusar e acaba aceitando. A senhorita Kai até brinca dizendo que ele é um mimado, e a garota fala que crianças são sempre intrometidas. Na praça, ele fica olhando os produtos nas bancadas até perceber a Liu. É sério, galera, essa é a melhor personagem, quem discordar tá errado. Um vendedor estava enchendo o saco dela, oferecendo alguns produtos. O Prota percebe que aquilo está sendo bem incômodo, e ele aparece atrás dela para salvá-la. A garota se assusta, mas logo em seguida fica muito feliz de vê-lo ali. Eles se dão muito bem, então começa a tirar sarro do vendedor. Aquele integrante da família Mo está vendo toda essa cena e fica bravo pelo protagonista estar zoando um dos seus funcionários. O Lilo o zomba dele perguntando se quer que chame os guardas por causa daquela noite que ele havia apanhado, e o cara acaba saindo de fininho. A Liu comenta que as casas estão se unindo para tentar derrubar o jovem mestre, e em resposta, ele disse que já está cuidando disso.
Eles conversam um pouco sobre o nível das ressonâncias. Então temos um corte de cena. Aquila está conversando com aquele novo rival do Prota, e descobrimos que ela é noiva dele, pois a sua família tem interesse na casa do rapaz, e ela está tentando dar uma espécie de golpe neles. O festival finalmente começa, e a Liu pergunta ao seu crush se o requisito que ele impõe para ser um dos seus funcionários é a beleza, já que todas as mulheres são bonitas. Ele disse que foi a Zhang Yi e trouxe essas lindas mulheres, e que ele não tem nada a ver com isso. Ela então quer sentar em um local mais reservado junto dele. Mas, para a infelicidade da garota, ele disse que não pode ir, pois irá participar do festival junto com a sua refinadora. Ela fica surpresa por ele competir com o mestre refinador, então deseja boa sorte a ele fazendo essa carinha. Chegando lá com a sua mestra refinadora, ela fica o provocando, dizendo que está amiguinho demais daquela garota. Ele disse que são apenas amigos e que não tem nada a ver. E a Lingui diz que a Rainha de Luz ficará muito brava caso descubra, e ele dá uma de bobo, perguntando quem é a Rainha de Luz, mas todos nós sabemos de quem ela está se referindo. Ela mostra então as anotações para produzir as águas sagradas, e ele dá uma lida antes. E finalmente chega a hora do festival para descobrir qual casa produz as melhores poções. A sua parceira já conhece Aquila, e ela revela que essa garota já trabalhou junto dela em uma casa de refinamento, e que no fundo ela era uma espiã e acabou atrapalhando todo o negócio. O tio da Liu tenta aconselhar a sua sobrinha, perguntando se ela gosta do jovem mestre e que na verdade ela não pode esperar ter nada com ele, pois ele já é um homem compromissado. E ela fica triste ao ouvir isso, perguntando a ele se esse compromisso dele é realmente sério. Ele disse que não tem certeza, e ela garante que não gosta dele, apenas é um pouco apegada por ele até salvado. Seu tio continua dizendo para ela não se apegar muito a ele, pois a sua mãe não irá gostar nada disso. Ela fica surpresa, pois nunca tinha ouvido ele falar coisas como essa, e ele explica que são brigas antigas de gerações passadas, e que ela não tem nada a ver com isso. E a gente já fica curioso para saber se os pais da Liu têm alguma treta com os pais do jovem mestre, e em meio a aplausos o festival começa. Eles começam a reunir os ingredientes para criar as poções. A Lingui utiliza sua manifestação para purificar as águas sagradas, e após se esforçar bastante, está pronto. Porém a casa Song até produziu uma água de 4º grau de pureza, 53%, o que era extremamente alto e todo mundo fica abismado. E para complementar, eles haviam refinado outra poção agora de 5º grau e a plateia vai ao delírio. Ela fica toda convencida, enquanto o Prota se pergunta se ouviu direito. Aquele encrenqueiro fica dizendo que já está ganha, impossível produzirem uma porção de 5º grau com a porcentagem acima de 53%, que era o nível de pureza deles. A sua assistente diz que eles estão com problemas, pois não estavam preparados para isso. A Lingui já fica desanimada, se dando por vencida, dizendo que fez o seu melhor, mas não foi o suficiente. O Prota, bem motivado, diz para ela não desistir e erguer a cabeça. Com a ajuda dele, ela conseguiria fazer uma poção bem melhor. Ela não acredita muito porque está bem triste. E Aquila fica provocando eles, dizendo que não serão capazes de chegar nem perto. O encrenqueiro volta a aparecer, dizendo que assim irão derrotar a casa Luolan, já que irão receber o título de melhores. O tio da Liu explica a ela como essa situação é crítica. Ela não estava entendendo nada, mas após saber que as duas casas mais influentes estavam indo força contra o jovem mestre, ela fica bem triste, mas ainda assim acredita nele. Eles ainda não haviam desistido, e a Lingui pede para ser o mestre trazer alguns ingredientes. Aquila fica provocando eles, dizendo que será inútil todo esse esforço. O Prota segura a mão dela e disse que irão fazer isso juntos, então coloca um pouco da sua ressonância na poção. Algo estranho começa a acontecer e ela fica surpresa. Ele disse para ela não dar atenção para sua adversária e para confiar no próprio potencial. E após uma luz bem forte iluminar todo o local, o jurado mede a pureza daquela luz sagrada. Era um líquido espiritual de nível 5 com 58% de pureza, com isso eles acabam vencendo o grande festival. A Lingui dá um abraço no Li Luo, porém ela fica com vergonha e xinga ele, chamando sem vergonha mesmo que ele não tenha feito nada. Os outros participantes ficam com raiva, pensando que eles haviam trapaceado. O tio da Liu acha aquilo bem estranho, pois aquela poção de uma pureza tão alta que poderia competir com todo o distrito, mas a garota não quer nem saber e já fica feliz pelo seu crush ter vencido o festival. O jovem mestre parabeniza sua refinadora por se tornar a melhor no condado de Tianshu, e ela disse que foi graças à ajuda dele. Aquila corre até o jurado e diz que isso não é possível, que eles devem ter trapaceado. A Lingui pergunta se ela tem como provar isso e que se quiser conferir quem ali está usando truques podem conferir. A moça ficou com raiva, mas resolve deixar quieto. Então, ela aproveita a oportunidade para anunciar um novo produto da família Song que vai superar a casa Lola. Era um líquido espiritual espumante da morte negra, e isso deixa todo mundo empolgado. Ela fica se exibindo, mas o jovem mestre diz que também tem uma novidade.
Eles agora iriam produzir poções sagradas da luz, de 1º a 4º grau, mas com uma versão de 64% de pureza. As pessoas ficam ainda mais surpresas, até mesmo a sua refinadora não esperava isso, e aquele encrenqueiro fica xingando, falando que isso é uma mentira. Um dos seus funcionários traz uma caixa e na frente de todo mundo, ele decide demonstrar as suas novas poções, e nessa hora vemos que o plano da família Song foi completamente destruído. O tio da Liu disse que o show acabou, que por ele ser um homem de negócio e bem experiente, ele percebe que o jovem mestre não é uma pessoa comum, mesmo ele não tendo o talento de seus pais e a força da Jiangyi. Ele sente que o garoto tem um futuro brilhante pela frente e pode até mesmo superar todos eles. A Liu dá um sorriso, dizendo que também acredita nisso. Mais tarde, seguindo para casa, elas estão bravas com o mestre, pois não sabiam como fariam para manter aquele nível de pureza que ele havia anunciado. Então ele brinca com elas para não ficarem encarando muito ele, pois sua noiva não iria gostar. O Li Luan então explica que ele melhorou a fonte secreta e isso fazia com que as poções também melhorassem a pureza. Agora que ele ia para o colégio Holy Star, ele não ficaria mais com elas e pergunta como resolveria isso. Então, ele disse que enviaria todas as semanas novas remessas no líquido sagrado para que elas pudessem produzir as poções. Sua assistente disse que se ele for para a capital real, as duas também irão com ele. A Lingyi até diz que ele terá que continuar chamando ela de irmã, e ele concorda, dizendo que ela terá que cuidar dele. Elas sentem falta da Jiangyi, e o Prota diz que também está com bastante saudade e que não vê a hora de dar um abraço carinhoso nela. A garota diz que se ele fizer isso lá no colégio, todos vão bater nele até a morte, e isso deixa nervoso, perguntando por que não poderia abraçar a sua noiva. Após o grande festival, as vendas da casa de refinamento aumentaram bastante, tornando-a a maior do condado. Ele havia usado o restante das suas férias para treinar e finalmente alcançou o 13º selo. Era hora de ir para a capital e já estava se preparando para partir e assim começar uma nova jornada. No caminho, ele pergunta à senhorita Kai qual a situação da casa Luolan, e ela acaba explicando a ele que estão cercados por lobos. Inúmeros se aliaram para tentar derrubá-los, visto que não querem perder relevância para uma casa tão nova como a deles. As outras famílias não os atacavam por causa do legado de seus pais, eles tinham medo de que algum dia ambos retornassem e se vingassem do ataque. Sua assistente então explica sobre as grandes casas do reino de Xi e quais delas apresentam uma maior ameaça, e dentre elas estão as casas Duzi e a casa Jin. O Prota diz que entende como será complicado e que seus pais realmente deixaram uma bagunça bem grande para ele resolver. Após um tempo de viagem, eles finalmente chegam à capital. Ali ficava a sede da casa Luolan e também o colégio Holy Star, e finalmente uma nova aventura vai começar. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Garoto das Ressonâncias. Galera, ele já tá se tornando o rei das ressonâncias. É o Li Luo Shippuden agora, hein? Se você quiser que a gente continue trazendo aqui cada semana um episódio novo, deixa o like aí pra ajudar. E comenta também que o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e indica pra mais pessoas. Lembrando que eu tô com um canal de história e o primeiro vídeo que eu fiz é falando sobre a origem do Halloween. O vídeo tá muito legal, galera. Passa lá e dá um apoio para ajudar aqui a comunidade a estar sempre crescendo. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!